Vitória gigantesca do Palmeiras hoje. 1-0 em cima do Inter. O Palmeiras volta para a liderança do Brasileirão. O Palmeiras vence um dos jogos mais difíceis que qualquer time desse Brasileirão vai ter, hein? O Internacional dentro do Beira-Rio, para se ter uma ideia do feito do Palmeiras do Abel Ferreira hoje, tá? Por que a gente tem que dar muita moral para essa vitória do Palmeiras contra o Internacional no Beira-Rio? Porque o Internacional do Roger Machado não tinha perdido dentro do Beira-Rio nesse ano. É a primeira derrota do Internacional do Roger Machado dentro do Beira-Rio nesse ano. O Palmeiras vai para Porto Alegre e aí é o que eu falo. Eu costumo cobrar muito aqui na Jovem Pan que os grandes times, aqueles que têm grandes elencos, que eles joguem bem, né? Além de vencer. Aí muita gente hoje vai falar, mas o Palmeiras não jogou bem. Cara, me desculpa, hoje é o típico jogo que não interessa se ganhou bem, se jogou mal. O que interessa num jogo dificílimo contra o Internacional, fora de casa, são os 3 pontos. E o Palmeiras consegue vencer um confronto, né, que era direto, porque o Palmeiras tinha 7 pontos, o Internacional tinha 5. Se o Inter vence, passava o Palmeiras. E o Palmeiras vence o Internacional fora de casa e chega a 10 pontos, chega à liderança do Campeonato Brasileiro e agora seca o Flamengo, né? Seca o Flamengo, que está ali na 3ª colocação, atrás do Fluminense e do Palmeiras, mas se vencer o Juventude, Flamengo que está jogando agora no Maracanã, passa o Palmeiras e volta para a liderança. Tudo leva a crer que Palmeiras e Flamengo provavelmente vão brigar forte até o fim desse brasileiro pela liderança. Uma boa tarde, boa noite, Bruno Prado, Mauro César Pereira, Flávio Prado também está chegando aqui para o programa. Agora, é um Palmeiras, como a gente diz, muito competitivo, né? É um Palmeiras que chega à sua 3ª vitória de 4 jogos no Campeonato Brasileiro e tem um empate. E é um Palmeiras, né, Mauro César Pereira, que decepcionou no fim da temporada passada, não conquistou títulos de expressão, decepcionou no Campeonato Paulista, passando aos trancos e barrancos, num grupo que tinha também São Bernardo e Ponte Preta, mas como diz John Textor, presidente do Botafogo, né, o Textor disse, para mim a temporada começa com as competições mais importantes. E agora, nas competições mais importantes, o Palmeiras começa voando, se não com futebol maravilhoso em todos os jogos, com resultado, né, Mauro? 100% de aproveitamento na Libertadores, líder agora do Campeonato Brasileiro, com jogos difíceis e chegando aí a 3 vitórias e um empate em 4 jogos, Mauro. E hoje era um jogo muito difícil contra o Internacional, né, Mauro? Salve, Thiago. Bem, primeiro, assim, essa referência sua aí do John Textor, né, do dono da SAF do Botafogo, aí eu discordo um pouco. Já tomou sapatada na Supercopa, na Recopa Sul-Americana, não se classificou no Carioca. Tudo bem que não é o mais importante, mas ficar fazendo papelão também não dá, né? Essa alegação que depois tudo vai mudar, né? Assim, todo ano que isso acontece. E o Palmeiras também não teve um bom começo. Eu acho que o Palmeiras tem um período recente de muitos títulos, isso dá a ele uma certa tranquilidade. Você vê que, mesmo perdendo o título estadual para o Corinthians, seu grande rival, não sofreu nenhum abalo maior, como a gente imaginava, mantém tudo, não muda nada, segue a programação normal. Agora os jogadores vão chegando, o time vai ganhando um pouco mais de ritmo, o time é competitivo e consegue uma vitória significativa contra o Internacional, né, que teve uma semana, para mim, assim, desastrosa para o Roger Machado, porque ele colocou contra o Fortaleza fora uma equipe mista, com muitas reservas, não perdeu por conta de um gol anulado por um detalhe, aqueles gols de VAR, assim, coisa irritante, né? O ombro do Pikachu na frente, um gol bonito do Moisés. E ele depois até disse, não, é bom, empatei fora, mas precisa empatar fora e ganhar em casa. Aí empatou fora e perdeu em casa, quer dizer, fez 1 ponto em 6 possíveis, muito ruim essa semana do Inter de domingo para cá, com esses 2 resultados. E depois tomou o gol. Internacional, também foi um time que pouco criou, o Palmeiras não teve nem tanta dificuldade para neutralizar o ataque do Inter, com cruzamentos, com tentativas ali de forma até um pouco atabalhoada, e conseguiu conduzir aí o
o placar, quase faz um 2-0 com o chute do Estevão, inclusive, né? Logo depois de abrir o placar. E o outro problema do Internacional é a jogada do gol, né? O Facundo fica completamente livre. A defesa do Inter toda vai para um lado e deixa o jogador do Palmeiras à vontade, ele vai lá e define a vitória. Vitória muito importante, muito grande, mas é sempre bom lembrar que é só um começo do campeonato. O Fluminense venceu o Corinthians, o Fluminense tem 3 vitórias com o Renato, tem 9 pontos. O Palmeiras tem agora 10 pontos. Então, o Fluminense está ali nos calcanhares, porque é muito pouco tempo, a amostra ainda é pequena, mas é uma vitória importante que pode pesar muito lá na frente, se o Internacional, de fato, for candidato ao título, né? Como muita gente imagina, porque aí você vai dizer que foi um confronto direto, né? Então, nesse momento, como muita gente acredita, e eu também, que o Inter possa até fazer um bom campeonato e brigar pelas primeiras colocações, essa vitória é uma vitória muito grande do Palmeiras e muito importante nesse momento, né? Em que o Palmeiras tenta dar passos no sentido da reconstrução do seu time. Né? É uma situação aí do Palmeiras, que o Palmeiras, eu concordo com o Mauro, realmente teve o mole do Inter, né? No gol do Palmeiras, na marcação no gol do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras muito competitivo, né, Bruno? A gente sempre fala isso, chega na hora das competições, aquelas mais importantes, esse Palmeiras cresce muito. No ano passado brigou pelo Brasileiro de novo, claro, perdeu aquele jogo em casa pro Botafogo, que foi o jogo determinante, mas era um baita time do Botafogo, também com Luiz Henrique, com Almada, né? Igor Jesus, era um time do Botafogo que foi também o campeão da Libertadores e que vale sempre lembrar, o Palmeiras, quando perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, ele estava sem o Estevão, que era ali o seu principal escape. Agora, que realmente a gente precisa, né, Bruno, elogiar o começo do Palmeiras nas principais competições do ano, precisa. É aquilo. Mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras só pegou baba por enquanto na Libertadores. São Paulo e Flamengo também. E aí um dá mole dentro de casa, quer poupar time, perde. O outro, São Paulo, faz 2-0. Aí tira Ferreirinha, leva o empate do Alianza Lima. E o Palmeiras não deu nenhum mole. E a gente tem que falar. Esse jogo de hoje, né, Bruno? Para o Palmeiras, eu acho que é o segundo mais difícil do Brasileirão. Eu acho que o primeiro deve ser o Flamengo no Maracanã e depois o Inter, pelo futebol que a gente vê jogado no Brasil hoje em dia, né, Bruno? É verdade, é um jogo difícil, uma bela vitória. E com um detalhe do ano passado, é que o Palmeiras brigou pelo título, o Palmeiras é um time competitivo, mesmo quando não joga tão bem, ele perde pouco. O Palmeiras esse ano perdeu 2 jogos. E o Inter perdeu o primeiro jogo no ano. O Inter não tinha perdido nenhuma partida em 2025, perdeu pela primeira vez hoje. O Palmeiras perdeu 2 para o Novo Horizontino e para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. E na Libertadores é o único brasileiro que ganhou as 2. No Brasileiro empatou na estreia com o Botafogo, depois fez 3 vitórias. Então é um time que vai se acertando. E como diz o Vampeta, né, é mais fácil você acertar ganhando jogos, né? O Palmeiras ganhou alguns desses jogos da Libertadores e do Brasileiro jogando mal. E vai acertando o time, vai testando alternativas. O Estevão por dentro, o Felipe Anderson do lado, isso funcionou. Em alguns jogos o Bruno Fux fazendo um lateral direito, que é um zagueiro. Hoje foi o Giai, mas com o Fux também funcionou bem. Em alguns jogos é uma alternativa que o Abel ganha. E o Palmeiras vai se acertando e vai ser competitivo de novo. Aí o jogo do Inter hoje, além de ter vencido o Inter, que é difícil, é importante que o ano passado, onde o Palmeiras falhou, foram nos grandes jogos, nos jogos contra adversários mais difíceis. Na Libertadores cai para o Botafogo, na Copa do Brasil cai para o Flamengo. E no Brasileiro, a grande diferença do Palmeiras para o Botafogo foram nos confrontos contra os... Vitória gigantesca do Palmeiras hoje. 1-0 em cima do Inter. Jogo fora de casa. Um jogo truncado. Físico, né, Serdão? Jogo físico, né? Claro. Cheio de... No final tenso também, cara. No final um jogo tenso. Mas que o Palmeiras foi cirúrgico hoje, Serdão. Foi cirúrgico, cara. Né? Jogando fora de casa, um time que não tinha perdido até agora na temporada. Um time encardido que vai ser do Inter, um time ajustado. Jogo difícil pro Palmeiras, e o Palmeiras jogou hoje que nem gente grande, gigante, cara. Que vitória do Palmeiras, ô Serdão. Gigante, cara. Eu tinha muita preocupação com esse jogo, porque o Inter com a gente sempre embata, né? E sempre. E o time tá bem montado. Você vê que o time tá bem montado mesmo pelo Roger. Puta, cara, que partida do Giai de novo. Giai estreou de novo. Estreou bem de novo. Eu acho que trocaram, não deve ser o Giai. Eu acho que mandaram um cara que estava aqui embora e trouxeram outro. Não é possível, Serdão. De repente,
cara estralou assim e falou, não, é agora. Que partida mesmo. O Giai hoje colocou o Tabata no bolso no primeiro tempo. Cara, que absurdo isso. Até na escalação, né? E ele ganha bem para isso mesmo. Então, enquanto todo mundo esperava a mesma formação, ele mudou. Giai bem. O Mikael bem no estilo Mikael, né? Poucas ideias. Você vê que o Mikael é um jogador muito sério, né? Ele me lembra muito o Kleber, velho. O Klebão, né? O Negão. Me lembra muito ele, velho. Não vou ainda falar que tem a mesma qualidade que o Kleber, porque ele ainda está se readaptando, né, ao futebol brasileiro de novo, mas bem sério mesmo, sabe? E isso é muito bom quando a gente tem a partida, a pressão que a gente teve no final, né? Porque eu acho que as mudanças do Abel na cabeça dele para jogar no contra-ataque mesmo, mas o Alan até entrou bem, né? O Alan entrou bem com velocidade, mas a gente sofreu, né? Sofre, porque a gente ficou a bola rodeando a nossa área, mas foi bom porque o nosso goleiro buscou de novo, ajudou a gente, aos 47, puta defesaça dele. Puta defesaça, né? Defesaça mesmo. E um pouco antes, a bola buscou ele, explodiu quase no rosto dele, né? Então, outro dia até falei, porra, não pondo a culpa no Everton, mas ajuda nós, Everton, caralho. Então, assim, parece que a maré está mudando de novo para ele ali, a bola buscando ele quando não dá, né? O Giai muito bem. Agora, para mim, né? O Vitor Roque bem também, gostei do Vitor. No primeiro tempo, eu acho que a gente eles tiveram mais domínio de bola, mas a gente teve boas chances, né? 8 finalizações. 8 finalizações. A gente foi mais perigoso do que o Inter no primeiro tempo, mesmo eles com mais posse de bola. O segundo tempo, eu acho que a gente foi melhor, até o momento que a gente fez o gol, depois a gente jogou mais atrás, né? Mas consciente do que o Abel queria, a porra do mosquito aqui da chikungunya. E aí, para mim, o melhor em campo, Vitor Rios, melhor em campo. Richard Rios. O Richard Rios, a puta de uma vontade, sabe? Puta vontade. O gol, 80% do gol é dele, se não for mais. O Facundo só tinha o trabalho de colocar dentro do gol. Acho que ainda demorou um pouquinho, porque quando você vê o gol por detrás do gol ali, puta que pariu. Bom, galera, essa foi uma vitória gigante do Palmeiras e um jogo que com certeza vai dar muito o que falar. O que vocês acharam? Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o desempenho do time e essa atuação fora de casa. A discussão está aberta! Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, não esquece de se inscrever aqui no TV Cartola. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com aquele amigo que também é apaixonado por futebol. Até a próxima!